Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Almirante Sema, demais militares, todos os civis, cumprimentá-los desta forma para ser rápido. Um breve comentário em relação à questão da forma. Estamos a falar de uma lei de programação militar, estamos a falar de 3 quadriénios para a sua aplicação, mas cujos impactos terão naturalmente nas Forças Armadas durante pelo menos mais 20 a 30 anos. Marcarão naturalmente as Forças Armadas e obviamente também a Marinha durante esse período de tempo. Portanto, é com alguma preocupação que nós no Grupo Parlamentar do PSD vemos que ao nível dos encargos financeiros, da distribuição de encargos pelos mapas que nos foram distribuídos, nós podemos assistir a que em todos os ramos, não é só na Marinha como o Sr. Almirante aqui falou, é que em todos os ramos se deixa muitas decisões estratégicas para o último quadriénio e até para os últimos 2 anos. E temos sempre um investimento que o Estado irá fazer nestes recursos, sempre numa lógica crescendo. Ou seja, sabendo nós que somos um país pequeno e que tem tido alguns problemas com as suas contas públicas, poderemos perceber que algum problema que possa existir vai possivelmente ou provavelmente impedir a que alguns desses objetivos possam ser cumpridos. E, portanto, esta primeira preocupação em relação ao macro, ao quadro financeiro da forma como nos é apresentado pelo Governo. O Sr. Almirante falou, naturalmente nós percebemos da razoabilidade, do equilíbrio que existe nesta lei. Eu percebo que face a todas as carências existentes, eu diria mesmo acumuladas ao longo de anos, e face ao papel que a Marinha desempenha e da importância que tem para o nosso estratégica, que tem para o nosso país, é sempre difícil dar resposta a tudo. Compreendemos isso. Mas temos de ter essa capacidade de priorizar aquilo que é mais relevante face àquilo que é a nossa função principal enquanto país e adequar aquilo que são os nossos investimentos àquilo que são as nossas missões com maior probabilidade de serem, digamos assim, feitas com essa maior probabilidade. Portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Almirante, é: navio polivalente logístico, será mesmo uma prioridade? Porque eu não tenho dúvidas das necessidades já identificadas e da discussão que é feita ao longo dos tempos, mas quando comparamos, por exemplo, a questão dos valores que tínhamos previsto para o Siroco há uns anos atrás, de 70 a 80 milhões de euros, é verdade que precisava de alguns milhões depois de modernização, mas quando falamos hoje de 300 milhões, há uma disparidade muito, mas muito grande, Sr. Almirante, e portanto eu gostaríamos de perceber um pouco a que é que se deve essa disparidade, digamos assim, num meio que é tão dispendioso e que sabemos que depois a sua operação é também ela dispendiosa. Um navio deste género não se vai mandar para um determinado cenário sem que tenha toda uma frota à sua volta, portanto, uma esquadra à sua volta, e para perceber efetivamente se nós já temos, se o Sr. Almirante acha que já temos condições enquanto país de depois dar essa proteção toda que esse navio vai precisar para esse tipo de missões. Eu acho que era relevante perceber esta mesma questão. A modernização das fragatas, nomeadamente da classe vasta gama, é algo que nos preocupa. Perceber que vamos optar por duas coisas. Portanto, deixá-las chegar perto do final de vida, não fazendo a modernização que temos que fazer hoje. E depois, a 2 anos do final da aplicação desta lei, então vamos fazer o procedimento para a aquisição de novas, deixando-as, de certa forma, chegar ao final de vida e abatê-las, não as deixando depois sequer com uma margem, com uma janela, para as podermos, de certa forma, utilizar durante um longo período de tempo, um maior período de tempo, caso elas venham mesmo a ser abatidas. E não as modernizando até naquilo que é o essencial e o básico, para que elas, para já, possam continuar a fazer a sua missão. Eu vejo, de facto, essa questão com muita preocupação, Sr. Almirante. Uma outra matéria, que nós não temos a mínima dúvida na necessidade do navio reabastecedor, o Berrio está a dar o berro, acho que ninguém tem dúvidas em relação a essa mesma matéria. 50 anos muito fez ele e muitos milagres fez a Marinha com esses mesmos meios, mas era importante nesta, digamos assim, nesta partilha de esforço financeiro ao longo destes 3 quadriénios, perceber não é só se os meios são os suficientes e quando é que efetivamente são disponibilizados, para perceber se ainda vem a tempo, como é o caso das necessidades efetivas deste navio reabastecedor, mas também no caso dos 6 NPOs. Eu lembro-me em tempos de termos falado
com responsáveis da Marinha e de nos ter sido dito que precisariam para a substituição das corvetas e face àquilo que nós temos de missões no exterior e também do aumento de responsabilidades neste nosso espaço, a necessidade, porventura, para fazermos bem o nosso trabalho, precisamos entre 12 a 14 NPOs. Portanto, era pelo menos o inicial, digamos assim, do que estava identificado em termos de necessidades. Portanto, há agora um downgrade para 10, portanto, deduzo eu o abater de todas as corvetas e, portanto, perceber para quando é que os precisamos de ter estes NPOs, para que eles possam satisfazer a sua missão, no fundo, naturalmente, daquilo que é o nosso objetivo comum, é que a Marinha tenha os meios para que contribua de forma definitiva para que Portugal possa usar o mar. Muito obrigado, Sr. Almirante.